Olá, bem-vindo ao Sala de Embarque desta semana. Neste programa vamos receber o presidente estadual do PT do Rio Grande do Sul, o ex-deputado federal, ex-prefeito, ex-vereador de São Leopoldo também. Ex-secretário de Habitação do Estado. Ex-secretário de Habitação do governo Olívio. Exatamente. Tá? O então presidente estadual, Ari Vanazzi. Ari com Y, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Prazer poder conversar contigo nesse momento em que a gente está vivendo tantas indefinições, uma cena tão crítica no nosso país, né? Sobre a tua visão, que momento é este? Eu acho que nós estamos vivendo um momento ímpar da nossa história, né? Acho que nós tivemos um período da ditadura militar. Depois tivemos um início de um processo democrático no país que veio amadurecendo e se fortalecendo. E hoje, né, com essa decisão do Congresso Nacional de impor um golpe no ponto de vista constitucional, e a gente fala golpe porque não tem base jurídica para que se afaste um presidente, efetivamente nós estamos vivendo um momento muito difícil do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico, né, e do ponto de vista político, né? Porque quando tu estabelece numa economia como a nossa, que hoje é a quinta economia do mundo, né, com as suas instituições que ainda são um processo de afirmação, de construção, é muito perigoso. Então hoje tem setores que aumentou muito a questão do preconceito, do ódio, né, uma sociedade dividida, né, ao meio, né, com valores diferentes. Eu acho que nós precisamos ter a capacidade desse processo todo amadurecer, defendendo a democracia contra o golpe, que se devolva o governo legítimo que tem direito, conclua, se faça a eleição, né? E que se busque um caminho da paz, da tranquilidade. É um momento difícil, deve-se acirrar muitas mobilizações sociais nesse país, né? Vem crescendo muito, embora a grande mídia, principalmente a Rede Globo, que faz parte desse processo do golpe, tem tentado mostrar uma sociedade em paz, né, que não se fala mais muito nesse processo de mobilizações, mas nós que estamos na sociedade e vivemos o dia a dia, a gente percebe que aumentou em muito a crise econômica, né, porque ninguém consegue montar programas e projetos dentro dessa crise institucional para buscar uma alternativa e nem credibilidade. E segundo, também há um processo de mobilização porque a pauta apresentada pelo governo interino é uma pauta de tirar direitos, né? Tem ações desse governo interino que nos remete antes da Constituição de 88. Por exemplo, a ideia, o projeto que está na Câmara Federal de desvincular, né, os 25% de investimento na educação, que hoje é obrigatório, e os 12% na saúde. Isso vai ser votado agora. Imagina, então, os municípios, o Estado e a União não tendo mais essa obrigação de gastar 25% em educação e 12% na saúde. Já faltando bastante. Já faltando dinheiro. Então, você imagina, porque isso não é a prioridade para esse governo, para essa equipe econômica, né? Um problema deles é juro, concentração de renda, não é? Eu diria para ti que nesse ritmo, né, e se não se restabelecer na democracia, nós vamos ter no país, em 5 anos, talvez 30 milhões de pobres e miseráveis, como nós tivemos antes. Quer dizer, então, é um movimento que tem uma contrariedade, né, que é completamente distinto o projeto em execução agora daquele que vinha sendo construído. Então, é um momento de muito conflito. Esse agravamento dessa crise política agora dentro do governo Temer, mais essa pauta, me parece, falas em antissocial, é suficiente para que o Senado acabe por restituir a presidente Dilma? Eu acho que o jogo, né, ele foi montado, né, há bastante tempo, não é agora que nasceu esse processo de impeachment, já foi lá no primeiro governo Dilma, né, foi no segundo governo que a gente ganhou as eleições e iniciou. É um jogo que eles não querem perder esse jogo nos 45 minutos do segundo tempo na prorrogação, que é a última votação do Senado, porque tem muitos interesses por trás disso, né? Tem interesse do governo americano, de grupos econômicos dos Estados Unidos, tem interesse da grande mídia, tem interesse das corporações nacionais, né? Então é um núcleo político que tem interesse por trás desse golpe, porque discorda, não, do nosso modelo de governo, das nossas políticas de governo, né? Então, hoje o cenário é de manter o processo de afastamento da presidente Dilma, porque há uma negação
que há uma contrariedade na sociedade. Né? Agora, evidentemente que se permanecer esse golpe, né, eles não terão condições objetivas de governar, porque em função de tudo que tem aparecido e do que vai aparecer ainda envolvendo todos os partidos políticos. Nós do PT já estamos pagando a nossa parte da conta, né? Mas não fomos nós que inventamos a corrupção, criamos a corrupção. A gente que se meteu com ela, né? E fez as mesmas políticas que sempre foram feitas no país, estamos pagando. Agora, o PMDB, o PSDB, o DEM, esses partidos, né, tradicionais, o próprio PTB, eles estão envolvidos em corrupção, né, desde a época do Sarney, do Collor, né? Quantas vezes por dia o senhor tem que responder isso, né? Quer dizer, as pessoas tinham uma expectativa de que o PT chegando no poder, que sempre usou muito essa questão, quantas vezes por dia o senhor tem que responder, mas fizeram igual aos outros, né? Esse foi o nosso pecado, né? Eu acho que o partido que se constituiu como um partido diferente, né, de fazer as rupturas na sociedade que eram necessárias, como a reforma política, a reforma fiscal, tributária, né, fazer a reforma, a democratização da mídia, né, quer dizer, todas essas propostas históricas nossas, a reforma agrária, a reforma urbana, nós fizemos, mas muito timidamente. Então nós estamos pagando um preço por não ter mexido nessa estrutura de Estado, que é uma estrutura construída para os interesses do setor de mercado, do setor especulativo, né? Então nós estamos pagando o preço. E além do mais, a gente, em vez de fazer a reforma política, para não ficar comprando deputado para votar no projeto A e B, que é o jogo do Congresso Nacional, quem assistiu aquela votação no dia 17, no domingo que afastou a Dilma, deu para ver a miserabilidade que é aquele Congresso Nacional, aquela Câmara Federal. Votavam em Deus, no pai, na mãe, na filha, nunca se votava naquilo que era o debate, objeto no debate. Isso foi uma vergonha nacional. Então eu acho que nós estamos pagando um preço pela nossa decisão, né, de setores do PT, de não fazer aquilo que devia ter sido feito, é mexer na estrutura do Estado, fazer as mudanças estruturais para poder mudar a política. Bom, só que agora eu acho que nós tivemos um aprendizado, nós estamos tendo uma postura diferente. O PT Gaúcho foi o primeiro a chamar essa discussão nacionalmente. O PT Gaúcho vem se diferenciando já há bastante tempo do PT Nacional, desde quando o Lula fez a carta para o povo brasileiro. Quando o Lula fez a carta para o brasileiro na primeira eleição de 2002, nós já dizíamos que aquela carta era um recuo da linha política e estratégia do PT. Mas fomos levando, no ponto de vista de construir um consenso na sociedade para fazer um governo e fazer os avanços. Só que os avanços que nós fizemos no país já bateu no teto. A burguesia brasileira, a elite brasileira não quer mais que a gente avance disso, porque não querem mais ver o povo andar de avião do jeito que está andando, de ter que comprar caro para entupir as estradas, de estar num shopping que antes não podia ir, né? Quer dizer, de estar numa universidade, os negros, os índios, os mais pobres, né? Quer dizer, eles não aguentam mais isso porque isso era um privilégio, né? Estar na Europa hoje, nós temos muita gente aqui do Vale dos Sinos que faz o Brasil sem fronteira, nós temos talvez 50 mil jovens. Muita gente, né, que né, faz essa crítica tão feroz, que diz, e que não consegue assumir nada desses avanços que o Brasil teve nos últimos anos, né? Que nome o senhor dá para isso? Eu acho que isso é um conceito, um valor, né? É a visão de classe que o país tem. Né? O cidadão que não concorda com isso, né? Estamos vivendo uma luta de classe. Uma luta de classe no país, e se acirrando cada vez mais. Eu diria para ti hoje que esse embate político que nós estamos vivendo no país hoje demonstrou, desnudou. Nós temos 30% da população brasileira que ela é uma população que tem uma opinião neoliberal de direita. Acha que pobre tem que morar na favela, acha que pobre tem direito de saúde se tiver, se não tiver não tem problema. Quer dizer, existe isso. Isso é crime? Não, é uma opinião política, né? Faz parte da sociedade, da convivência democrática numa sociedade. O que faz que a gente tenha a disputa política. Nós não vamos abrir mão, né? Porque nós temos esse princípio, né? Que nós queremos construir um país que seja mais humano, um país que distribua a renda, né? Um país que sonegador paga os seus impostos, não sonegue, né? E chama os outros de corrupto. Quer dizer, então nós do PT erramos muito nesse sentido. Hoje nós estamos tendo no último ano e meio posturas bastante firmes do ponto de vista de recuperar aquilo que é a nossa estratégia política, aquilo que foi a nossa criação, nosso nascedouro. Agora, por exemplo, nós estamos lá defendendo, né, que não se faça a reforma da Previdência, como o governo interino está propondo, que não se faça a reforma, né, das leis trabalhistas, né, como o governo interino está propondo, e que não se entregue o pré-sal. Né? Eu podia discorrer aqui sobre uma série de temas importantes, na minha opinião, de que dão conta, né, que nós estávamos num caminho de construir um país que em 8, 10, 15 anos nós podíamos ser um país, um dos mais importantes, já somos muito mais importantes na conjuntura internacional. Vou te dar um exemplo. Um dos grandes problemas de dar o golpe foi de que nós deixamos de ser quintal americano. Porque
Porque os americanos, quando viviam em crise, eles vinham aqui, usavam o nosso mercado interno, exportavam, usavam nós da massa de manobra, não mandavam para cá a tecnologia, só mandavam aquilo que era já prestado, e nosso governo resolveu abrir outro flanco. Hoje o Rio Grande do Sul, se não fosse nossa política internacional de fazer convênio com a China, com a Rússia, com a África, né? Não fosse com o Japão, não tinha produção de soja no Rio Grande do Sul, não tinha produção de carne porque não tinha mercado. Hoje nós vendemos imóveis de Gramado, e aqui imóveis de Gramado, e de vinho inclusive. Tudo que nós exportamos para este mercado. E é por isso que a economia do Rio Grande do Sul é uma das melhores economias do ponto de vista da produção rural, agrícola do país. Cresce todo ano 8, 10, 15%, muito além do PIB, por causa desse mercado que se abriu, dessa relação. Evidentemente que isso criou um problema gravíssimo, né, para o monopólio, para as relações americanas. O que o Serra fez, né, para ver como eu estou falando a verdade? O que o Serra fez quando ele assumiu a questão do Ministério do Exterior? Imediatamente ele reuniu com o Obama, foi visitar os Estados Unidos, o mercado, já dizia, nós temos aqui agora, vamos entregar para vocês o pré-sal, vocês podem entrar lá, vão explorar, né? Quer dizer, era tudo o que eles queriam, enquanto na verdade nós queríamos ter o controle daquilo que é riqueza nossa, para nós ter garantias de fazer negócio. A mesma coisa com o cidadão. Quando ele tem capital no bolso, ele faz a proposta que ele quer para o cara comprar ou vender. Quando ele não tem, ele faz qualquer negócio para poder sobreviver. E é isso que eles vão transformar o país quintal americano, que a gente sirva aqui a meramente, né, um distribuidor de produtos, de tecnologia, produzido no centro da economia neoliberal. Como é que o PT vai fazer esse diálogo com a sociedade? Eu acho que cabe agora nas eleições municipais. O PT experimentou várias formas de comunicação, né? Sim. A gente tem lá, dos anos 80 e 90, começo dos anos 90, uma forma bastante dura de comunicar e tentando pautar, não vou dizer a força, mas de uma forma que não comunicava com grande parte da turma. Se mudou isso e foi um PT vencedor, certo? O presidente Lula, aqui o governador Olívio. O PT hoje, ele perde essa facilidade de comunicação. Como recupera isso? Como faz para novamente poder traçar esse debate e recuperar a confiança, né? Reconquistar a confiança da sociedade? Olha, primeiro que nós estamos avaliando muito isso agora nos nossos debates internos, né? Primeiro que a gente precisa ter os pés no chão, né? Segundo, a gente precisa O senhor foi fundador do PT, não é? Foi fundador, 78, 79, 80, Segundo, nós precisamos recuperar vamos dizer assim, a questão da democracia, né, o princípio da democracia. Nós nascemos, né, discutindo tudo na base social, na base popular, na porta da fábrica, são de moradores, na igreja. A gente fazia reuniões, discutia, tirava tarefas, projetos, indicativos, e essa discussão me levou a construir o partido que nós temos hoje, com esta plataforma política que se perdeu no meio do caminho e que estamos recuperando. Na modernidade, hoje, nesse momento mais avançado, nós precisamos recuperar o valor da democracia. Hoje não se faz mais democracia, o orçamento participativo nossas prefeituras não fazem mais, mas que não seja esse modelo. Então nós precisamos reaproximar o debate da sociedade, reintroduzir o cidadão para um debate dentro das suas instituições, para construir o compromisso dele com o país, o compromisso com a economia, o compromisso com o bem-estar social, com as cidades como um todo. Então, o primeiro elemento é reorganizar e repensar a relação do ponto de vista do cidadão ser sujeito da sua própria história, da construção da sua própria história. Isso é um valor extraordinário, envolvendo universidades, né? Segundo, trabalhar a questão das redes sociais, que eu acho que é um elemento que, graças às redes sociais hoje, né, as TVs comunitárias, as rádios comunitárias, nós conseguimos evitar o pior para o nosso país, porque hoje a Rede Globo não fala mais sozinha, graças a Deus, porque sempre falava e comandava o espetáculo. Hoje nós temos uma série de mecanismos criados por força de lei, numa luta política histórica, que eu me lembro, as primeiras rádios comunitárias, meus colegas estão respondendo processo na Polícia Federal até hoje, né? Porque não se dava o registro e se prendia quando o cara queria funcionar. Fruto dessa luta, dessa organização, desse sentimento, dessa democratização, hoje nós construímos na sociedade elementos importantes de uma participação, né, maior desses atores, né? Terceiro, eu acho que a gente precisa recuperar aquilo que é fundamental, é que devolver à sociedade o sentimento de sonhar, tem o direito de sonhar. Né? A gente não pode mais não falar das coisas que o povo precisa, né? É reafirmar o nosso princípio, a nossa vocação. Reforma agrária é uma necessidade, precisa defender. A questão da reforma trabalhista, da reforma trabalhista não, da reforma tributária e fiscal para ter mais dinheiro nos municípios, né? É necessário, tem que fazer. Esse Congresso não fará.
Esse modelo político não fará. O que nós vamos fazer então? Vamos delegar a sociedade para que a gente possa criar movimento para fazer as reformas estruturais do Estado. PT não vai morto para essa eleição? Eu diria... Vamos falar sobre isso depois do intervalo. Tá bem. A gente volta já já.